Prazer, Felipe Duncan aqui. Hoje eu vou estar falando sobre um vídeo que é interessante considerando a época de quaresma que estamos. Por que a religião não é algo especificadamente cultural, mas algo universal e que está em todo ser humano? Primeiramente, vamos começar dizendo as fontes que eu primeiramente vou usar aqui. Principalmente vai ser São Tomás de Aquino, também vai ter um pouco de Santo Agostinho, e também vai ter pitadas, tipo de Aristóteles ou Platão, que são a filosofia clássica que foi aperfeiçoada no final por São Tomás de Aquino. Então vai ter uns pitacos deles. Mas bom, primeiramente, todos concordamos, seja ateu ou não, que a religiosidade é um princípio do ser humano. Às vezes os ateus cientistas até dizem que é um gênio do ser humano. Às vezes ele pode se dizer que não é religioso, mas a realidade é que ele apenas estará trocando a religião da época, uma religião famosa que tem um nome, às vezes a religião cristã, por uma religião cientificista. Pode não ser denominada como religião cientificista, ele vai dizer que é um ateu, que ele não tem religião. Mas todo ser humano acredita em algo como uma religião. Os ateus, eles têm dogmas, eles têm todo esse tipo de coisa em relação ao cientificismo. Se você negar, por exemplo, a evolução, é como se você estivesse negando um dogma de fé. Considerando essa parte, que todo ser humano dentro de si tem como que um espírito para que os anime a estudar e buscar a verdade, buscar a religiosidade, nós podemos levar em conta também que nós buscamos um princípio superior. Um princípio superior, quando eu digo, nós observamos, por exemplo, olhamos por exemplo, os índios. Os índios não tiveram contato nenhum com uma religião cristã, nem com uma religião pagã romana, por exemplo. Mas eles faziam dança da chuva para chover. Isso era constante em todas as épocas do mundo. Se você for olhar lá para Babilônia, não vou lembrar o nome dos caras que era uma pancada, mas era falando assim: eu sou o representante de tal rei, tal deus. E outra tribo era representante de tal outro deus. E o deus que ganhasse a batalha dessas tribos era como se o deus tivesse ganhado e o outro deus agora era vassalo do outro deus. Sempre teve a religião impregnada do homem desde os princípios das anotações que conseguimos observar do ser humano na Terra. E nós, com esse princípio superior, nós tentamos analisar o que esse princípio superior fez para nós. Nós conseguimos, logicamente, alcançar a realidade que existe um princípio superior. Afinal, não é possível que um Big Bang tenha acontecido do nada. Não é à toa que isso foi uma tese feita por um padre. Por que eu digo isso? Do nada pode vir o algo? Não. Eu duvido você me explicar isso filosoficamente. Sendo você ateu ou não, tem que haver uma explicação. Isso todos nós concordamos. Se não tivesse que haver uma explicação para as coisas que acontecem, não haveria sequer a ciência. Nem a filosofia também. Para que o algo aconteça, teria que estar em potência. Para o ato vir a potência, para o ato vir a existir, tem que ter existido em potência desde o princípio. Para o nada vir a existir em potência, algo anterior tem que vir a existir antes dele. Mas podemos voltar, por exemplo, à sua própria existência. Você existe hoje em ato, mas existiu em potência o seu pai. O seu pai existiu também em potência o seu avô. O seu avô no seu bisavô no seu tataravô. Vai voltando, aí chega, por exemplo, em Adão e Eva. De Adão e Eva nós retrocedemos ainda mais. De Adão e Eva, então temos, consequentemente, um princípio superior anterior à primeira existência nossa. É impossível que ele tenha vindo do nada. Algum motor primário tem que ter acontecido, ele tem que ser fora das leis da física, fora das leis da gravidade, fora de todas as leis que compõem o mundo material. Por isso, tem que ser um motor primário, não lembro como é que diz, mas é como se onisciente, onipotente e onipresente. Fora das leis materiais, algo como se metafísico. Por isso, sendo necessariamente então esse o conceito de Deus filosófico, foi ele quem fez o Big Bang acontecer em ato. E sem que fosse o desejo dele, sequer existiria em potência então. Porque tudo existe em potência para Deus. Bom, Deus existe, e dito isso, ele é natural pela razão. A razão você consegue observar a existência de Deus na existência do mundo. Também dizem que a moralidade é um conceito não é um conceito universal.
Mas isso também é algo notavelmente errôneo. Por que eu digo isso? A moralidade, essencialmente, nós conseguimos observar por meio da lógica que você cometer um ato de suicídio não é um ato moralmente, nem racionalmente, logicamente também, correto a ser feito. Se você começar a pensar, se você conseguir resistir a esse momento de dificuldade e passar por essa fase, você vai se fortificar que o que seja lá que for, que fez você passar por esse momento e você o superou, você agora sabe o caminho das pedras para caso aconteça novamente você não sofrer pelo mesmo que você sofreu. Não conseguindo sofrer pelo que você sofreu também, você tendo esse conhecimento agora que outra pessoa, caso ela não tenha a mesma força de espírito que você teve para resistir a essa situação, você tendo agora o conhecimento para passar para essa outra pessoa, você pode salvar a vida dela. A garra que você tem que ter a não se suicidar, caraca, agora que eu parei pra pensar, vou tomar uma censura pra ter falado essa palavra, mas agora já foi. É essencialmente uma virtude. Cometer um ato de suicídio é errôneo por si próprio. Assim como também há várias outras coisas que nós podemos observar por meio da razão que são errados e é dito pela Bíblia. A Bíblia descreveu isso é errado, mas você também consegue descobrir pela própria razão, caso obviamente, se você matar uma pessoa por motivo nenhum, antes de falar dos 10 mandamentos, era logicamente punido pelo outro ser humano que estava em convívio com aquele. Isso é notável porque a outra pessoa que falava, pô, isso tá errado, ele não devia ter matado o outro amiguinho, pensou por isso aqui, que isso aqui não pode, porque ele tem um cérebro, ele conseguiu pensar, ele conseguiu raciocinar. Apesar do fruto do pecado ter nos concedido a capacidade de pensar o bem ou o errado, ainda tem a possibilidade de pensar o correto. Não é porque há a possibilidade de pensar errado que só existe o errado agora. Existe o errado, a pessoa que matou, mas também existe o certo, a pessoa que sabe que matar é errado. Adiante do fato que existe o bom e o errado na moralidade, essas questões são universais. Há tribos que a moralidade não é tão fixa como um pilar essencial dessa tribo, como por exemplo os indígenas que faziam canibalismo, não só canibalismo, porque o canibalismo é simplesmente comer por comer, mas às vezes que matava para comer o coração às vezes do seu pai num ritual satânico. Que pode não falar que eles conheciam Satã, mas eles conheciam demônios, esse tipo de coisa. E às vezes eles pensam, por que então foi dito na Bíblia os 10 mandamentos se é descoberto pela razão, contrário ao outro, esse tipo de coisa? Então, se o que Deus disse na Bíblia era, até ou então, se alguém pensasse aquilo antes, errado, porque não era uma revelação como os protestantes dizem que é a Sagrada Escritura, enquanto a isso, a revelação, seja por meio da filosofia ou por meio da Bíblia, ambos o levam à verdade. A questão é, algumas pessoas, elas não vão pensar ou não vão querer pensar por meio da lógica, até porque a filosofia atualmente é desconsiderada, que certas ações são incorretas a serem feitas. Na Sagrada Escritura, como dizem os protestantes, mas basicamente na Bíblia, elas escrevem ponto a ponto, matar é errado, mentir é feio. Aí você vai lá, tá lá escrito ponto a ponto, mas o que você consegue descobrir por base disso aqui também. E ambos demonstram, essencialmente, tanto via lógica, tanto via a Bíblia, que há atos um melhores que o outro, atos que você deve evitar de fazer, porque eles são moralmente errados e que devem se evitar de serem feitos em uma sociedade para que o bem seja propagado nela e ela ela se suceda? Não. Ela tenha sucesso e consiga se tornar cada vez maior, por exemplo. E considerando que Deus é o pilar próprio do bem, afinal, se Deus não fosse o bem, o mundo seria o mais completo caos. Sendo o mais completo caos, a ordem não seria bem estabelecida. A ordem não sendo bem estabelecida, o mundo sequer existiria. Porque se o mundo fosse minimamente diferente, nós não estaríamos sequer aqui. Se não tivesse sequer aqui, se não tivesse sequer a possibilidade do fruto existir e nós não tivéssemos a liberdade de estar em potência, se tornando seres pecadores, como aconteceu com Adão e Eva comendo do fruto, nós seríamos meros pedaços de Deus que não têm a possibilidade de não serem simplesmente como que bonecos. Nós não somos bonecos de Deus, nós temos a possibilidade de cometer o bem e o errado e buscar a verdade, para que consigamos ir para no futuro, caso quando morremos, o reino dos céus. Então, nós não somos como bonecos, nós somos realmente pessoas vivas que estamos em um caminho de vida, que nós falhamos, nós tropeçamos,
mas que nós devemos buscar sempre a santidade. Santidade é essa, obviamente, sendo Deus todos os pilares, como da verdade, ele revela a verdade, como da bondade, como todo esse tipo de coisa, nós devemos buscar se aproximar da imagem e semelhança de Deus, vulgo Jesus, quando veio à Terra. Nós também conseguimos observar que quando nós cometemos um ato bom, às vezes como uma caridade, um ato de bondade, ensino geral, nós estamos, como já dizia, acho que se não me engano, eu não vou lembrar o livro, mas tem os 4 evangelhos. Não, mas eu não vou lembrar o que eu digo, o capítulo, nem o versículo. Jesus dizia que quando você faz um ato de caridade para uma pessoa necessitada na rua, ou às vezes uma caridade, um caretaker, tipo orfanato, não é um orfanato, mas sim, entendeu? Você está cometendo um ato de bondade ao seu irmão, a imagem e semelhança de Deus. Se você, se não me engano, foi tipo, por que Deus eu não estou indo para os céus? Eu fiz tudo de bom para você. Aí Deus foi e falou, você lembra quando você esqueceu de ajudar tal pessoa? Tal pessoa também, em essência, sou eu. Você cometeu um ato de pecado ao não querer ajudar tal pessoa e cometer um ato errado de propósito por ser um ser humano e não, essencialmente, quando você está rezando para mim. Então, o que você comete de errado para outras pessoas, considere isso também como um pecado para você quando eu lhe analisar se você será julgado, se será justo ou não. Então, os atos bons que nós fazemos são visados à verdade, visados à bondade, visados, então, a Deus. E os atos malignos visados, então, a Lúcifer após o pecado, após a ira, e então nós conseguimos ver que tudo que é de ruim em si, o ódio puro, o ódio em essência, é o próprio Lúcifer. Então nós temos a distinção de cometer o bom ou o errado, seguir o caminho de Deus, seguir o caminho do mal. Quando seguimos o caminho do bem, cometemos atos de bondade, estamos indo essencialmente para como fim último, Deus. Não à toa, quando morremos, onde é o nosso fim último? O julgamento. E outra coisa que São Tomás de Aquino também dizia era, a igreja, ela tinha como essência, como também dito por Jesus, antes, se não me engano, nos 40 dias que ele estava, após a ressurreição dele, vocês devem espalhar a verdade. Mas que verdade é essa, então, se a verdade moral não existe? A questão é, a verdade e moralidade, como eu já disse anteriormente, existe. Jesus confirmou, então, nesse versículo. Vocês devem espalhá-la. Espalhá-la, então, se a verdade para uma tribo específica fosse a verdade porque eles tinham um conhecimento insuficiente, essa tese também é errada. Afinal, também já falei que a verdade é possível de ser buscada por via da razão. E ainda assim, tendo descoberto tal verdade por meio da razão ou não, é impossível de saber que Jesus veio à Terra. Então, eles tinham por obrigação, mandados e treinados os apóstolos a isso, espalhar a verdade para outras tribos, para outras sociedades, e, consequentemente, por eles estarem espalhando a verdade, por essência, então, a cultura específica de um povo não pode ser uma verdade para especificadamente aquele povo. Ela está errada. É difícil dizer isso, por acaso? Aquela pessoa, aquela sociedade, aquela cultura está errada nos seus princípios. Princípios esses que, num diálogo de duas pessoas que estão dispostas a realmente buscar a verdade, caso a pessoa também seja preparada para conseguir argumentar esse tipo de coisa, ela conseguirá mostrar para outra tribo que ela está cometendo atos errôneos. Isso aconteceu não à toa com os índios aqui. Aqui no Brasil, no caso, que eu não estou no Brasil, mas você entendeu. Então, a verdade foi levada. A verdade sobrepôs a cultura da tribo que eles imaginavam que estava correta. Que eles estabeleceram por meio da sabe-se lá o quê. Eles achavam que sair fazer o dancinha da chuva ia ser algo correto a ser feito para que o que eles precisavam viesse. Eles sobreporam a cultura para impor a verdadeira cultura. A cultura que realmente demonstrava tanto por meio da razão, quanto por meio da fé demonstrada e que andou pela terra, Jesus Cristo, que a verdade é uma só, você consegue descobrir ela, você consegue buscá-la, e ela sempre será o pilar, ela será o pilar primário de todas as coisas que acontecerem.
essa foi uma reflexão que eu tive aqui, seria um vídeo legal de se fazer pra uma época de quaresma. Eu não sei, tem alguns cristãos que eu sei que não estão sequer usando o YouTube, não estão usando redes sociais, porque foram o que eles decidiram fazer como quaresma. Mas quem não estiver, eu imagino que esse vídeo também os ajudará. E quem está, aqui estou, eu vou. Até mais, Felipe Dunca.